Hoje, 31 de maio de 2026, último dia do mês, vou apresentar o tema da mensagem, a Palavra de Deus, nesta noite. Anote aí o tema da mensagem. A postura da Igreja de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, no culto. Abram suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 16. Mas antes da leitura, ouça atentamente a introdução teológica, a postura da Igreja de Cristo Jesus no mundo. Meus irmãos, quando nós paramos para olhar à nossa volta e nos perguntamos por que muitos crentes modernos, de uma hora para outra, abandonam a igreja e voltam para o mundo. Nós precisamos encarar uma dura verdade. O primeiro grande erro que muitos crentes modernos que foram batizados cometem é confundir melhorar de vida com nascer de novo. Olhem para os templos da igreja hoje. O grande engano de muitos que estão sentados nos bancos da igreja é julgar que abandonar 2 ou 3 vícios ou vestir uma roupa religiosa é o mesmo que conversão. Não é. Mudar de hábito é esforço humano, mas ter o coração verdadeiramente transformado, isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Quero alertar os crentes modernos sobre o grande perigo de confundir choro e emoção com verdadeiro arrependimento que vem do Espírito Santo. O inferno está cheio de crentes que um dia choraram nos bancos da igreja, mas nunca deixaram os seus caminhos errados de lado. A verdadeira conversão a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, não é um fogo de palha que sobe alto 1 minuto e se apaga no momento seguinte. A verdadeira conversão é como um fogo em lenha grossa. Demora mais a pegar, mas preste atenção. Mas queima para sempre e ninguém consegue apagar.
muitos crentes modernos correm para o altar com sorrisos, choros, mas fogem para longe quando percebem que seguir a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, significa abandonar os velhos pecados e carregar uma cruz pesada. A emoção humana é como o vento. Hoje sopra para o lado de Deus. Amanhã sopra para o lado do mundo. Se a sua fé está firmada apenas naquilo que você sente e não na verdade eterna da palavra de Deus, a sua árvore vai cair no primeiro dia de vento forte. Isso acontece porque ela não tem raízes cravadas na rocha, que é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Cristo Jesus foi categórico na parábola do semeador em Mateus 13, de 1 a 23. O que sufoca a palavra são as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, a busca por sucesso e a sede pela aprovação dos de fora. No começo, a semente e os espinhos crescem juntos. O pastor não vê, os irmãos não desconfiam, mas os espinhos agem em silêncio. Elas são as amizades mundanas que você, como crente moderno, se recusa a abandonar. Ainda promove os vícios. São as horas extras no dia do culto, semanalmente falando. Não por necessidade de pão, mas pela ganância pura de comprar o supérfluo, enquanto a sua Bíblia ganha pó na estante. Sem alarde, o espinho se enrola no pescoço da sua vida espiritual. Quem abandona a igreja raramente deixa de crer em Deus. O problema é que, lá no fundo, o amor pelo mundo, e o mundo tem um príncipe que é Satanás, o amor pelo mundo falou mais alto. Se você não arrancar esses espinhos pela raiz, ou jogar um veneno com choro, oração e renúncia violenta e espiritual, os espinhos vão estrangular sua alma. Você sabe, naqueles filmes, quando a pessoa é morta por enforcamento, tira o banquinho de baixo. A igreja está cheia de cadáveres espirituais sufocados pelo desejo de dinheiro, fama ou aceitação de parentes, de amigos não cristãos que desprezam o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, quando a semente é sufocada, a máscara cai e a pessoa volta para o mundo, lugar ao qual seu coração sempre pertenceu.
Essa é a trágica realidade do solo espinhoso. O crente moderno que tolera o pecado e flerta com a mentalidade do mundo será devorado por ele aos pouquinhos, igual a anaconda que começa pelos pés ou pela cabeça. O desvio não ocorre com estrondo, barulho, mas por um lento e covarde sufocamento espiritual, até que não resta mais ar para respirar a santidade de Deus. Só respira a podridão do mundo. O homem que desiste e volta para o mundo prova uma única coisa para si mesmo, para a família biológica e para a igreja e para Jesus. Nunca pertenceu e se converteu a Jesus. Foi batizado, mas não convertido. O fogo do tempo queima a palha dos falsos crentes, mas purifica o ouro dos verdadeiros filhos de Deus. Começar bem, muitos começam lá no batismo, lá na oração, ouvindo a pregação, mas só quem tem o selo do Espírito Santo dentro de si consegue cruzar a linha de chegada espiritual. Quem abandona o barco no meio da tempestade e nada de volta para as praias do mundo, mostra a todos uma terrível realidade. Mostra para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para o netinho, para a netinha, para o pastor. O nome desta pessoa nunca foi escrito no livro da vida. O grande perigo, meus irmãos, é quando alguém se afasta e volta para o mundo. Essa pessoa não retorna apenas ao lugar onde estava antes. Ela acaba caindo em um abismo muito mais escuro e profundo. Quero com muito temor e amor alertar o coração de muitos sobre o grave perigo de viverem uma fé pela metade. Tenham muito cuidado com uma religiosidade que apenas limpa a fachada da vida, mas não convida o Mestre Cristo Jesus para habitar no íntimo. Não se enganem. Se muitos cristãos modernos se assentam nos bancos da igreja, ouvem a palavra de Deus e até mudam de comportamento, mas recusam entregar a direção completa da alma a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, vocês correm um grande perigo espiritual. Aí, quando o mundo, que tem um príncipe, que é o diabo, chamar vocês pelo nome e o coração vacilar, vocês vão atender e a queda será muito dolorosa. Não brinque de ser crente, de ser cristão. Agora,
vamos entrar no texto em si. 1 Coríntios 11, de 1 a 16. O mundanismo da igreja em Corinto acabou afetando o culto, impactando a adoração. 3 problemas principais surgiram na igreja em Corinto a respeito dos cultos, das reuniões. Primeiro, a liderança e o papel da mulher. A forma como celebravam a ceia do Senhor e o uso correto dos dons espirituais. Você sabia que quando nós estamos em culto, vamos para o culto, primeiro a sua mente, a sua alma, seu coração tem que estar primeiro em paz com Deus. Separa meia hora para orar a Deus. Senhor, fala comigo no culto, Senhor. Mas muitos se recusam a fazer isso. Meu Pai do céu e da terra. Do capítulo 11 ao 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo trata desses 3 problemas. Os 2 primeiros são abordados no capítulo 11, que começa com o elogio de Paulo à igreja em Corinto. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 11, 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, retendes as tradições, assim como vós entreguei. 1 Coríntios 11, 2. Irmão, quer saber o que seriam essas tradições, no grego paradoses? Eram os ensinamentos, tradições, eram os ensinamentos orais e o conteúdo da pregação que o apóstolo Paulo passava para a igreja de Corinto. E a igreja estava guardando esse conteúdo teológico. E você, como membro da igreja, aguarda com alegria, com entusiasmo as pregações aqui compartilhadas pelo pastor. O apóstolo Paulo deu à igreja o que recebeu de Cristo. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. A tradição, portanto, era o ensino oral do apóstolo Paulo. O evangelho que o apóstolo Paulo recebeu de Deus, ele o transmitiu à igreja e essa o guardou e observou. Abram suas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Irmãos, hoje o ensino está fundamentado não no ensino oral, mas na palavra escrita. Nós temos a palavra de Deus completa, os 66 livros inspirados. Porém, ainda hoje, muitas pessoas confundem a tradição
com o tradicionalismo. A tradição é a fé viva das pessoas que já morreram e o tradicionalismo é a fé morta das pessoas que ainda estão vivas. Você sabia? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 16, Paulo cuidou de 3 problemas em relação ao culto. Primeiro problema, o comportamento das mulheres no culto. Olha, eu já percebi, já vi muitas mulheres equivocadas, murmurando, caluniando, até com vestimentas erradas em culto. Para entender o que o apóstolo Paulo ensinou sobre o uso do véu, precisamos olhar para a cultura daquela época. No Oriente, o véu representava o poder, a honra e a dignidade da mulher. Ao usar o véu, ela podia andar em qualquer lugar com segurança e respeito. Olhar fixamente para uma mulher de véu na rua era considerado uma grande falta de educação. Hoje muitos homens olham para a mulher na rua sem respeito. Casado ou não casado. Protegida por ele o véu, ela se tornava respeitada na multidão. Porém, sem o véu, ela ficava vulnerável a insultos, perdendo sua autoridade social. Mas Corinto era uma cidade grega e não oriental. Na cultura grega da época, a sociedade era dominada por homens e as mulheres sofriam com a exclusão e a desigualdade, sendo muitas vezes vistas como inferiores. Esse é o cenário cultural complexo que o apóstolo Paulo encontrou quando chegou a Corinto para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Preste atenção. O pluralismo religioso era a marca de Corinto, como esperado. Preste atenção. Poseidon, o deus do mar, era honrado a cada 2 anos dos Jogos Istmicos. Afrodite, a deusa do amor, era adorada de maneira erótica na parte mais alta da cidade chamada Acrocorinto. O culto a Ísis do Egito, o de Cibele e o de Dionísio, vindo da Trácia, estavam todos incorporados ao cenário religioso em Corinto. As ruínas do templo de Apolo, deus da luz e das artes, conhecido por seus envolvimentos amorosos com rapazes, podem ser vistas nos dias de hoje. Os judeus tinham em Corinto sinagoga. O nome Corinto, a exemplo de Sodoma e Gomorra, era associado ao pecado sexual. Havia inclusive em Corinto um verbo famoso, corintianizar, que é fornicar. Uma garota de Corinto era a designação de prostituta. Igreja,
em nenhum lugar do Novo Testamento nós vemos tantos desvios dos padrões bíblicos como nas cartas do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Aquela era uma igreja com potencial extraordinário logo no seu início. Contudo, em vez de a luz da igreja de Corinto ofuscar a escuridão espiritual da cidade, aconteceu o inverso. Foram a cultura e os pecados de Corinto que invadiram e contaminaram a igreja. E a mesma coisa acontece com a igreja contemporânea. No entanto, esse grande bandeirante do cristianismo, o apóstolo Paulo, chegou com a mensagem totalmente nova, as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, a pregação de Paulo trouxe uma perspectiva revolucionária para as mulheres. Vou repetir. A pregação de Paulo trouxe uma perspectiva revolucionária para as mulheres. O Evangelho gerou uma transformação profunda sobre o valor da mulher na sociedade. O cristianismo resgatou a sua dignidade. A mulher não foi criada para ser inferior ao homem. Ela não foi feita para ocupar um lugar menor no plano da redenção. Ouçam o testemunho do apóstolo Paulo em Gálatas 3:28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Entendam isso. Para Deus, o homem não é mais importante e a mulher não é menos importante. Aos olhos de Deus, os dois estão no mesmo nível, o homem e a mulher. Eles têm o mesmo valor. Cristo morreu pelo homem e pela mulher. A salvação é de igual modo para ambos. E Paulo orienta, 1 Coríntios 11:11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Em Cristo, homens e mulheres compartilham da mesma dignidade e valor perante Deus. Contudo, em Corinto, o abuso dessa nova liberdade gerou desordem e caos no culto. O chamado bíblico à submissão e ao respeito à liderança do lar e da igreja não anula a igualdade essencial da mulher, mas estabelece uma ordem divina para o funcionamento harmonioso da igreja e da família. A Bíblia defende a igualdade espiritual entre homens e mulheres. Contudo, as cristãs de Corinto confundiram liberdade com libertinagem cultural. Às vezes, e nem sempre, as cristãs confundem até no culto as pregações e o modo do pastor conduzir a igreja. Até com o diabo conversam.
ao rejeitarem os costumes de respeito da época, transformaram seu movimento de libertação em motivo de escândalo e desordem no ambiente de culto. As mulheres cristãs de Corinto, convertidas, queriam abolir o uso do véu no culto, ficando com a cabeça descoberta. O véu era um símbolo da submissão e da integridade da mulher. Elas, porém, um afã de tomarem posse da sua liberdade, disseram: abaixo, abaixo o véu. Porém, quer saber o que era o véu? Ele não era apenas uma peça de indumentária feminina. Na Grécia, as roupas dos homens e das mulheres eram muito parecidas, exceto pela cobertura da cabeça. O que distinguia a mulher dos homens era o uso do véu. Toda mulher decente e honrada cobria a cabeça. Nenhuma mulher honesta ousava sair de casa descoberta. Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem o véu. Preste atenção. Somente as prostitutas tinham ousadia e coragem de sair às ruas com a cabeça descoberta. As profetisas pagãs do mundo greco-romano exerciam seu ofício com as cabeças descobertas e desgrenhadas. Esse comportamento naturalmente causava uma série de distrações para os homens no culto, além de representar uma negação da submissão do Senhor Jesus Cristo que as mulheres casadas deviam ao marido. O uso do véu, meus irmãos e minhas irmãs, representava duas coisas fundamentais na cultura de Corinto: a honradez e a modéstia da mulher, e o respeito e submissão ao seu marido. Naquela sociedade, a cabeça descoberta era o maior símbolo da dignidade e da pureza feminina, a cabeça coberta. As únicas mulheres, repito, que andavam em público com a cabeça descoberta eram prostitutas e sacerdotisas dos cultos pagãos. Por isso, quando falavam abaixo o véu, por isso, quando a mulher cristã aparecia sem o véu, fosse na rua, em uma festa ou dentro da igreja, ela estava desonrando a si mesma. Ela destruía a sua própria reputação e, agindo assim, envergonhava publicamente o seu marido. É disso que Paulo fala em 1 Coríntios 11:5. Meus irmãos, para entendermos o que Deus quer falar hoje, nós precisamos fazer uma viagem no tempo e desembarcar na igreja de Corinto. Imagine a seguinte cena: o culto
está acontecendo. A igreja está cheia, o louvor está no auge, e de repente, imagina a cena, entra alguém vestido trajes de banho, com roupas íntimas. Consegue imaginar a reação dos irmãos na igreja? Seria um choque absoluto. Isso provocaria um escândalo imediato. Seria vergonhoso e totalmente inconveniente para um ambiente de adoração a Jesus. Pois era exatamente esse o impacto quando uma mulher entrava no culto em Corinto com a cabeça descoberta, sem o véu. Aquela cultura, o véu não era apenas um acessório, era sinal público da dignidade da mulher. A cabeça coberta era a sua linha de proteção e a sua autoridade para orar, louvar, profetizar e usar seus dons espirituais publicamente, demonstrando que ela honrava a liderança do seu marido. Agora, preste atenção. Mas o que aconteceu quando aquelas mulheres ouviram o Evangelho de Cristo Jesus? Elas foram transformadas. Elas entenderam que em Cristo eram livres, iguais e salvas. Elas perceberam que não carregavam mais o peso das correntes culturais daquela cidade pagã, Corinto. O problema é que no calor daquela nova liberdade, elas, as mulheres cristãs, tomaram uma decisão precipitada. Aboliram o uso do véu. Elas pensaram, se somos livres em Cristo, não precisamos mais disso. É aí que o apóstolo Paulo entra com uma conexão pastoral firme. Ele não anula a liberdade delas, mas traz ordem no culto. O culto precisa ter ordem, não desordem. A desordem é no mundo e não no culto. O apóstolo Paulo diz que se uma mulher ora, ou profetiza, com a cabeça descoberta, é a desonra à própria cabeça. E quem é o cabeça da mulher? É o pastor? Não, o marido. Paulo estava ensinando uma verdade que serve para nós hoje. A nossa liberdade em Cristo nunca deve ser usada para destruir a ordem familiar ou para escandalizar a igreja. Deus não deu dons e liberdade, mas tudo o que fazemos deve glorificar a Ele com decência, respeito e ordem. Paulo trata de 4 questões importantes para solucionar o problema do comportamento das mulheres no culto. Primeiro problema, submissão. 1 Coríntios 11, 3 a 6. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher
porém que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que raspe o cabelo, mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapasse, cumpre-se usar o véu. Vamos entender isso. Paulo nos mostra o padrão de relacionamento que Deus estabeleceu para a igreja em 1 Coríntios 11:3. Ele nos revela que existe uma ordem no reino de Deus, na igreja de Deus. É uma ordem de cooperação, onde a hierarquia divina é Deus, Cristo, homem e mulher. Mas, atenção, a submissão da mulher ao homem não tem nada a ver com o homem ser superior ou a mulher ser inferior. Esse pensamento é falso. Seria o mesmo que dizer que Cristo é inferior a Deus Pai só porque Deus é o cabeça de Cristo. E nós sabemos que Jesus não é inferior a Deus. Você sabia? As mulheres têm espaço na igreja. Paulo fala que a mulher orava e profetizava na igreja. Elas exerciam o ministério de oração e palavra na comunidade, de ação social. Mas essas práticas deveriam ser exercitadas reconhecendo a dignidade dela e respeito ao seu marido. Por isso, as mulheres não deveriam orar de forma descoberta, mas sim usar o véu como símbolo de subordinação e respeito. Essa cobertura era uma questão de segurança para a mulher, pois protegia sua reputação e seu casamento diante da cultura da época. Agora vamos dar uma apertada na pregação. Hoje, como você, mulher crente, protege na cultura o seu casamento? Primeiro, blindagem espiritual, oração diária. Segundo, guardar sua intimidade. Cuidado com redes sociais, com sua intimidade. Terceiro, seleção de influências. Cuidado com amizades edificantes ou não edificantes. Olha a fofoca, olha a calúnia. Quarto, fortalecimento da relação. Tempo de qualidade com a sua esposa ou com o marido. Na antiguidade, quando a mulher transitava em espaço público, com a cabeça coberta, essa conduta externalizava seu compromisso com a honra familiar e com o matrimônio. O uso do véu constituía uma salvaguarda e o escudo social. Sob essa condição, a mulher caminhava com firmeza e segurança perante a multidão, visto que qualquer ofensa a ela direcionada representava grave risco ao transgressor, dado que ela se encontrava sob proteção do seu marido. Em contrapartida, se uma mulher transitasse em ambiente público descoberta, tornava-se plenamente vulnerável, com a sua honra
irremediavelmente comprometida a algum homem já mexeu com a sua esposa, ou vice-versa, publicamente. Reflita e pense nisso. No âmbito cultural desse contexto, Paulo orienta as mulheres a utilizar o véu no culto religioso. O objetivo era evitar qualquer questionamento público acerca de sua honra ou de sua submissão conjugal. Isso aqui fala aqui sobre cultura lá na Grécia, pelo apóstolo Paulo. Ao cobrir a cabeça, a mulher preservava sua dignidade e reafirmava sua subordinação ao marido. Destaca-se, portanto, a necessidade de mantermos sensibilidade em relação à cultura contemporânea, a fim de não criarmos obstáculos à propagação do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. O véu é um símbolo. Ele fala da necessidade da prática da decência no culto, transportando esse costume para a nossa cultura. O apóstolo Paulo mostraria às mulheres a necessidade de se trajarem com decência para irem ao culto público na igreja, mas, infelizmente, muitas mulheres lá no altar, lá na frente, trajam roupas indecentes, chamativas. Infelizmente. O homem também. A maneira de a mulher apresentar-se e trajar-se não deve criar escândalo, nem trazer desconforto para os membros da igreja. Certa vez, eu no Paraná, fui falar sobre esse assunto para um membro da igreja, fui levado para a igreja mãe, lá fui repreendido. Sabia disso? Errado foi eu, mas eu estava certo. Segundo problema que Paulo tratou no culto, a glória. 1 Coríntios 11, 7 a 10. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios 11, 7. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça com sinal de autoridade. Vamos entender tudo isso. Depois de falar sobre a questão da submissão, o apóstolo Paulo aborda o homem como glória de Deus e a mulher como glória do marido. Ele utiliza 3 argumentos para provar essa afirmação. Primeiro é origem, segundo, finalidade. O terceiro, relação aos anjos. Ao cobrir a cabeça, a mulher assegurava seu lugar de dignidade e autoridade ao mesmo tempo em que reconhece a ordem divina de submissão. Em Cristo Jesus, a mulher recebeu uma posição
de igualdade espiritual com o homem, podendo orar ou profetizar é pregar nas reuniões da igreja. Assim, o uso da cobertura, em contraste com a da descoberta, tornou-se o sinal dessa nova autoridade concedida à mulher sob a nova dispensação para exercer funções públicas que antes não eram permitidas. Agora, preste atenção para entender. Quer saber o que os angeloi, os anjos, têm a ver com o uso do véu na igreja por parte das mulheres? Duas razões. A primeira é que quando estamos reunidos em culto público, os anjos estão reunidos conosco. Isso é indiscutível. Está na Bíblia. Eles, os anjos, estão reunidos para aprender com a igreja. Ouça o decreto do apóstolo Paulo, Efésios 3:10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Então os anjos aprendem com a igreja a sabedoria de Deus. Meus irmãos, a igreja na terra está ensinando os anjos a multiforme sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo nos mostra que a nossa liturgia não é terrena. Ela repercute nas regiões celestiais. Então, irmão, irmã, fica em reverência no culto. Não de qualquer jeito. Reverência. Que o nosso culto não é só terreno. Fica lá em cima, regiões celestiais, ao mesmo tempo. Então, reverência, reverência. O culto, Pai de gracinha. Por isso, há uma necessidade espiritual de ordem no culto, seja presencial ou online. Ordem, decência. Quando a mulher honra a liderança do seu marido usando o véu como sinal de autoridade, ela faz sobretudo por causa da presença dos anjos. Queridos irmãos, quer saber de que maneira os seres celestiais adoram a Deus? O profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 2 diz: serafins estava por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Contemplem esta cena. Se até os serafins, seres santos que vivem na presença imediata do Deus Todo-Poderoso, cobrem o rosto com profunda reverência diante da majestade e santidade de Deus, quanto nós devemos nos humilhar e ficarmos em reverência. Eu já vi em meus 22 anos de ministério pastoral muitos crentes, pastor pregando ali, marcando chiclete, escrevendo, rindo, brincando, Deus falando, e fica rindo e brincando. Brincando e rindo.
Aí vai para o trabalho, irmã, olha só, me ajuda aqui, irmã. O que foi, irmão? O que foi que Deus falou com você no culto? Eu não sei, não. Mas você não sabe, não estava no culto, não? Irmã, Deus falou com você no culto. Qual foi o texto que o pastor pregou, irmã? Eu não sei. Ué, você não sabe como? Você não sabe. Estava no culto, não? Então por que vai para o culto? Não deve entender nada. Isso é sério, irmãos. Terceiro problema que Paulo falou sobre o culto. Interdependência. Paulo é claro, 1 Coríntios 11, 12. Do Senhor, todavia, nem a mulher é dependente do homem, nem o homem dependente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Você sabia? Concluindo, o apóstolo Paulo trata de 4 questões importantes para o problema da igreja. Quarto problema. Natureza. Paulo escreve, versículo 3 a 16. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Vou repetir, versículo 12, versículo 14. Ora, não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, cabelo grande? Versículo 15. E que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Preste atenção. Deus, em sua sabedoria infinita, criou o homem e a mulher com distinções benditas. É compromisso do homem zelar por sua identidade física e visual, refletindo o propósito divino em seus papéis, em seu vestir. Fomos chamados a viver a verdadeira masculinidade e a verdadeira feminilidade, pois Deus nos dotou de características físicas, mentais, emocionais singulares. No matrimônio, essa complementaridade se manifesta em funções diferentes no respeito à devida aplicação dos cônjuges. Paulo nos orienta que essa distinção deve ser visível na postura, no traje, no comprimento do cabelo. Portanto, que possamos honrar o design divino, zelando por essas diferenças em nossa vida física, conjugal, nas vestes, em nossa aparência. A cultura ocidental, moderna, tenta, de todas as formas, eliminar a diferença entre homem e mulher. Fala-se hoje sobre moda unissex, que compram-se roupas que servem para ambos. Os homens imitam as mulheres nos adereços, no comprimento do cabelo, no vestuário e no comportamento. Todavia, esse não é o princípio de Deus. O propósito de Deus é que o homem e a mulher sejam diferentes em todos os aspectos. Deus não os fez seres andrógenos, mas sim homem e mulher, macho e fêmea. Então, porque o homem quer colocar batom no lábio dele, colocar brinquinho na orelha, é coisa de mulher.
batonzinho aqui, biquinho aqui, é coisa de mulher, homem. Presta atenção. Jesus Cristo abençoe nossas vidas, nesse sentido de termos reverência e ordem no culto a Ele, para a glória dele, em nome de Cristo Jesus.